pensei, eu vou dar KM nessa pampa. E a pampinha fazia assim, ó. E 17 anos a gente não tem muita noção, às vezes, do perigo, né? O ponteiro encostou ali no 160. Vamos dar uma aceleradinha, ver se a pampa, a Judite, a pampa do Josias dá 160 por hora. Quarta, quinta, desce a bota, desce a bota. Ford Pampa 1990, da época da Auto Latina, Ford, mas com motor Volkswagen, o motor AP 1.8. E essa Pampa me traz boas recordações. O meu pai tinha uma Pampa, era o nosso veículo de trabalho, de passeio. Então eu estou tendo uma experiência nostálgica aqui, relembrando os velhos tempos onde eu dirigi a Pampa. Vou contar uma história para vocês. 17 anos, não tinha carteira ainda, né? E eu trabalhava com meu pai. E eu estava ali terminando o segundo grau, no último ano. E então eu ficava torcendo que o trabalho nosso atrasasse, viu, Enzo? Eu torcia que o trabalho atrasasse para que eu chegasse em casa e fosse para a aula dirigindo a Pampa, porque daí o meu pai deixava eu ir para a escola de Pampa. Morava no interior ali, então ia fazer 8 quilômetros com a Pampa até a escola, mas eu ficava feliz algum dia que as entregas de fruta atrasavam, ou a colheita de mel demorava um pouco mais, ali os trabalhos. Então eu ia dirigindo a Pampa até o colégio, chegava todo faceiro no colégio, dirigindo a Pampa. Sabe como que é, né? 17 anos de idade, um pouquinho antes dos 18, você tá louco para fazer carteira, mas interior ali, a gente dirigia tranquilo e eu era bem comportado no volante. Eu não era de fazer muita bagunça com os carros, não. Mas sempre tem um mais, né? A Pampa foi o carro que eu acelerei. Quando a gente tem essa idade aí, 17 anos, a gente não tem muita noção, às vezes, do perigo, né, pessoal? Eu li numa revista 4 Rodas que o Gol AP 1.8 chegava a 180 km por hora, de 179 a 181 km por hora, ali mais ou menos. E eu achei que a Pampa tinha essa velocidade máxima também. E um dia eu resolvi testar. Tinha uma reta bastante longa e um asfalto sem movimento. E eu pensei, eu vou dar KM nessa Pampa, vamos ver se ela chega em 180 km por hora. Olha as ideias de adolescente, né, pessoal? E eu desci a bota, baixei o pé no porão na Pampa e a Pampinha chegou ali 145, 150, 155 e a Pampa fazia isso aqui, ó. Imagina, com a carroceria vazia, ela é feixe de mola atrás, né, para aguentar a carga. E a Pampa deu 155 e não ia. E eu fiquei indignado. Fiquei indignado que a Pampa não chegava a 160 e o Gol 1.8 AP chegava a 179 por hora. Mas olha, o que eu não analisei é que a Pampa é um veículo de carga, então o câmbio é diferente, né? Eu achava que a Pampa tinha que ter a mesma velocidade final, do Gol AP. Sem falar na aerodinâmica, né? Sem falar na aerodinâmica, né? Que a Pampa é completamente diferente do que um Gol, né? O Gol é um carro mais arredondado e tudo. Então essa aí foi uma das poucas, entre aspas, loucuras que eu fiz com o carro na minha adolescência, né? E um outro dia eu fui para uma reta maior ainda para testar de novo, Enzo. E a Pampa descia a bota, pé no porão, e a Pampinha fazia assim, ó, realmente. E o ponteiro encostou ali no 160 e depois, anos mais tarde, eu fui descobrir que a velocidade máxima da Pampa é 159 km por hora. Mas a Pampinha do pai andava bem. Essa aqui anda também, né? Eu não tô pisando muito, descendo a bota. É dos nossos amigos aí. A gente pega o carro dos amigos aí para dirigir. Não vamos abusar, né, pessoal? Mas estamos aqui, ó, de boa na rodovia. Pampa tá alinhadinha, tá gostosa de dirigir. É um motorzinho a álcool, AP 1.8.
e me veio essas lembranças maravilhosas. E essa Pampa está desfilando aí nos eventos de carro antigo, né? Sendo expostas aí nos eventos, Assis Chateaubriand, Formosa do Oeste, Campo Mourão, aqui nessa região, Palotina. Quando tem encontro de carros antigos, aí o meu amigo Josias e o meu amigo Jefferson vão para os eventos, normalmente com essa Pampa Judite e com naftalina, um Fusca que eles restauraram também. Josias é um mecânico aí das antigas, que faz manutenção aí nos meus carros, e ele comprou essa Pampa para usar na oficina, mas aí começou a arrumar ela e deixar tudo em ordem, resolveu restaurar, e hoje a Judite desfila aí nos eventos de carro antigo. Ela raramente carrega carga, foi feito um trabalho muito bom de restauração, está impecável a Pampinha. Motor 1.8 a álcool, 89 cavalos. Claro que não vamos acelerar muito ela aqui, mas motor 1.8 AP tem um desempenho bom, para a época era um desempenho ótimo, né? Eu lembro que antes da Pampa, o meu pai tinha uma Belina CHT, e quando o pai comprou a Pampa, nossa, eu achei o desempenho da Pampa muito bom. Então, estou tendo essas lembranças aqui dirigindo. É uma Pampa L, uma Pampa bastante simples. Aqui o vidro é na maçaneta, direção raiz, direção não é hidráulica, né? É uma direção mecânica. Essa aqui é um modelo a álcool, na época a maioria era álcool, ó, tem um afogador aqui e o freio de estacionamento é no pé. A alavanca aqui está com prolongador, ela está mais alta aqui. Vou baixar a marcha aqui para vocês verem. Ó, tá com prolongador de alavanca. Eu tirei a minha habilitação, a minha carteira de motorista com a Pampa do meu pai. Na época você poderia ir direto no Detran e fazer o teste de direção, o teste prático, baliza e direção, usando o seu carro próprio. E eu fui com a Pampa do meu pai na época. Então essa é mais uma lembrança, né? Mais uma memória que eu tenho da Pampa. E por ser um carro de trabalho, acho que 86 que a Ford lançou esse painel aqui mais atualizado, até 97 que a Pampa ficou em produção. Lá em 86, quando lançou esse tipo de painel, foi bem impactante, né? Quando a Ford lançou esse tipo de painel no Del Rey, por exemplo, na Belina, nas versões mais completas, era um painel muito completo. Esse é um pouco mais simples, mas se você olhar para uma picape de trabalho, tem um consolezinho aqui, um lugar para colocar aqui alguns objetos, controles aqui de ventilação. É um painel bem harmonioso, bem bonito. Olha o pessoal do agro aí. Já foi colhido soja e agora o milho já está crescendo aí. Eu trabalhava com meu pai era apicultor, criava abelhas, e a gente ia nos apiários colher mel e vinha com a Pampinha carregada ali com os favos, com as sobrecaixas cheias de mel. E também nós vendíamos fruta com a Pampa. Meu pai colocou uma capota de fibra, então nós carregávamos com 400 quilos de fruta, 500 quilos, íamos entregar nos supermercados nas cidades. Então, meus 17 anos, 16 para 17 anos ali, nós trabalhávamos com a Pampa. E dessas picapinhas dos anos 80, 90, derivadas dos automóveis, a Pampa era que tinha maior capacidade de carga. Os boys gostavam mais da Saveiro, e quem precisava de mais capacidade de carga comprava a Pampa para o trabalho. Nos supermercados tinha bastante, né? E olha aí, pessoal, colheitadeira aí, o pessoal do agro estão aí terminando a colheita da soja, e já tá ali o trator da plantadeira aí plantando. Vamos buzinar aí, homenagem aos nossos amigos do agronegócio. Ó, a buzina da Pampa é aqui na alavanquinha da seta aqui, ó, tem um botãozinho. Aí, rapaziada, lembrei de uma outra situação. Quando meu pai tinha Pampa, nós vendíamos fruta,
na época as condições financeiras não eram tão boas, né? E aí a gente fazia as entregas de fruta na parte da manhã numa cidade, e quando saía para outra cidade, a gente comprava pão, salame, mortadela, um litrão de coca, e daí nós parávamos na beira da rodovia, debaixo de umas árvores, com uma sombra, e um sanduichão de pão com salame, mortadela, e comíamos umas frutas ali, e dale vender fruta. Mas depois as coisas foram melhorando, logo o pai disse, não vamos fazer lanche mais, aí vamos almoçar num restaurante, a gente está trabalhando, aí vamos comer bem, né? Então começamos a almoçar nos restaurantes aí durante as viagens aí de entrega de fruta nas cidades ali no sudoeste do Paraná. Boas lembranças, foi um tempo bom. Faltava um pouco da grana, mas muito trabalho, muita dedicação, e Deus foi abençoando. Depois o pai comprou uma F1000, levava mais frutas, né? O faturamento melhorou. Daí na época da F1000 eu fui para a faculdade, e o meu irmão ficou trabalhando com meu pai. Eu fui para a faculdade fazer ciência da computação, não trabalhei mais com meu pai. Depois o pai comprou uma F4000, depois comprou um caminhão cargo. Vamos dar uma aceleradinha na pampa. Motorzinho AP 1.8, responde bem. Meu pai teve 3 Belinas, e se eu lembro bem, o câmbio da Belina, a relação é diferente um pouco da Pampa. A Pampa é mais para carga, né, pessoal? Você pode levar 540 ou 580 quilos de carga nela. E das picapinhas, ela é a que tem a carroceria maior. Na época, os concorrentes da Pampa eram a Saveiro, Fiat 147 picape, e a Chevy 500, que era derivada do Chevette, né? Eram picapinhas menores do que a Pampa. É um carro que fez bastante sucesso na época, foi muito utilizada para trabalho. Hoje é bastante difícil encontrar uma Pampa bem conservada. Foram carros usados na lida, no trabalho, então tá bastante difícil encontrar um exemplar bem conservado. E já se tornou um clássico aí, para quem gosta dos carros dos anos 90 aí, metade da década de 80, começo dos anos 90. Então já é um clássico aí a Pampa. Aí no canal tem um vídeo sobre as picapinhas dos anos 80 e 90 que o Enzo fez aí, trazendo informações técnicas. Se você desejar assistir, nós postamos aí no canal a nossa aventura, a viagem que fizemos para o Nordeste com a nossa F1000 cabine dupla. Se você não assistiu, assista aí. Tem belas imagens aí do Nordeste e a nossa experiência em rodar 7.000 quilômetros com uma F1000 97. Obrigado por assistir. Deixa um comentário aí, você já dirigiu a Pampa, já trabalhou com ela, admira? Deixa um comentário aí, ajuda nós aí. Valeu, pessoal!